Romanos 5:1. Abram suas Bíblias aqui, ali e acolá. Quero falar de graça, quero falar de pecado, quero falar da graça de Deus. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o coração de cada pessoa que estará cultuando ao Senhor, participando, ouvindo a palavra que o Espírito Santo estará ministrando ao nosso coração. Justificado, pois, mediante a fé, através da fé, temos de volta reconciliação e paz com Deus, só através de Jesus Cristo. Só através de Jesus, crendo nele, nós somos justificados. O nosso problema com Deus é resolvido e voltamos a ter comunhão com Deus novamente. Vimos aqui um dos temas mais centrais do cristianismo: a justificação pela fé. Porque o mundo inteiro tenta se justificar pelos seus atos, pelas suas obras. Tenta comprar um lugarzinho perante Deus. Pessoas pagam para estar em igrejas como essa, para ser massageado o seu ego, o seu pecado, para que não se fale, não confronte o seu pecado. Esse conceito de justificação está profundamente enraizado nas Escrituras Sagradas. Desde o Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia traz essa justificação. E a gente sabe por quê. Porque Deus nos amou de uma maneira incompreensível à mente humana, que já pensou na nossa justificação antes mesmo que eu e você pudesse existir. Isso é amor, cuidado. E por isso, isso é enraizado nas Escrituras profundamente. Mas especialmente aqui no livro de Romanos, como vimos. E essa justificação oferece de graça paz com Deus, reconciliação com Deus. Por que reconciliação com Deus? Porque todos pecaram, estão afastados, destituídos, perderam a essência de Deus, perderam a graça de Deus, perderam o relacionamento com Deus. E só através de Jesus é capaz de recuperar. Romanos 3:23. E Romanos 3:23 diz que Ele veio nos dar a vida e vida em abundância. Não existe justificação em si próprio. Só Jesus pode justificar e trazer de volta a tua vida com uma nova vida. Mas e o que é e o que significa, segundo a Bíblia, ser justificado pela fé? O que a gente vê é um balaio de pessoas dentro de religiões, inclusive dentro de igreja evangélica, que não sabe o que está fazendo, não sabe para que veio, e não sabe responder nada, mesmo tendo um livro da vida, mesmo tendo um livro de fé à disposição para ler, estudar, entender e viver, e mesmo assim não sabe muitas vezes o porquê está no Evangelho. E como essa justificação nos leva a experimentar a paz com Deus, a paz que excede todo o entendimento. Primeiro tem que entender o que é ser justificado pela fé e o que essa justificação me leva. Qual o benefício que eu ganho com essa justificação?
Qual o benefício que você já ganhou e talvez você não saiba? Você é aquele tipo de empregado que tem um benefício e você nunca soube, porque você não quis buscar a compreender que você tem direito. No momento que nós aceitamos Jesus, a gente é justificado por aquilo que Ele fez, não por aquilo que eu faço. Você não é justificado porque você está numa igreja. Você não é justificado porque você deixou tudo para seguir a Jesus. Você não é justificado porque você é bonzinho. Eu e você estamos na igreja de Cristo hoje. Somos justificados pelo que Ele fez. Então ninguém aqui tem mérito nenhum. Nem pastor, nem crente nenhum. Ninguém aqui bate no peito e diz: eu sou crente hoje porque eu fui bonzinho e eu aceitei. Não, você não é bonzinho, você nunca foi bonzinho. E você recebeu uma graça imerecida. Segundo a Bíblia, Ele nos amou quando ainda estava enfiado no pecado, na lama lá, né? Nas fezes espirituais. E Ele tira você de lá pela misericórdia dEle e pelo amor dEle. Ser justificado pela fé significa mais ou menos como se em um tribunal celestial Deus nos absolve de todos os nossos pecados. Vocês lembram de Barrabás, não lembram? Nós temos hoje conhecimento de tribunais. Ultimamente nós ouvimos muito falar de presidente dando o quê? Presidente dando o que a pessoas condenadas? O quê? Indultos. Nada mais, nada menos é do que justificando aquele sujeito, tirando ele da condenação e dizendo: você agora não deve nada. Foi o que Jesus fez com Barrabás. Quando Barrabás recebe o documento e lá está um carimbo assim, ó: você não deve nada. Mas quem pagou por mim? Quem pagou foi aquele homem que vai para a cruz ali, ó. Quer dizer que eu estou livre? Está livre. Nós somos os Barrabás da vida, que estávamos prontos a ser crucificados e morrer, porque lá era o nosso lugar. E a própria Bíblia diz que Ele veio e me substituiu. Essa substituição aí é me justificar por aquilo que Ele fez. Porque Ele fez tem peso de vida eterna. O que a gente faz não vale nada, mas o que Ele fez tem. Por isso só Jesus pode justificar o ser humano perdido, e mais ninguém. E ser justificado pela fé significa isso. É como se estivéssemos no tribunal e lá Deus me absolvesse de todos os meus pecados. O Senhor está me absolvendo segundo o quê? Qual a lei? A lei da graça. Eu estou te dando liberdade por causa do que Ele fez por você. Suma, vai embora, você está livre. Os teus pecados estão perdoados. Isso tudo é possível através de uma coisa simples: crer somente. Aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quando se fala crer no Filho de Deus, é crer com entendimento naquilo que Ele fez por mim e por você. Se hoje eu sou um crente aqui, eu tenho consciência, pela palavra de Deus, que Jesus morreu por mim. E o que Ele fez é o bastante para que eu tenha vida eterna. E nenhuma conversa me tira isso. E eu não preciso provar nada. Esses meus anos de conversão, sempre firmei a minha fé na Bíblia. Quando ela diz: se você crê que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos, você é salvo, Adalberto. E eu criei em Jesus ainda adolescente, já com entendimento,
E eu disse: eu creio. E naquele dia eu disse: eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. E eu estou disposto a te seguir por aquilo que a Bíblia diz. Mas aí vem os capetas e diz assim: como é que você crê naquilo que você não viu? Como é que você tem certeza? Pela fé eu creio no que a Bíblia diz. E essa fé, ele mexeu com minha estrutura e me deu certeza que eu não tinha. Ser justificado pela fé significa ser declarado justo diante de Deus. Deus, ele olha para o pecador com o olhar de Cristo, olhar de misericórdia, olhar de perdão. Até você estiver à beira da morte física, você ainda tem chance de receber essa justificação, os teus pecados ser perdoados e você ter garantia de vida eterna. Foi para isso que Jesus veio. É para isso que a igreja existe. É por isso que eu estou pregando aqui. É por isso que os apóstolos pregaram, os profetas. É por isso que Jesus veio. Para quem existe a igreja? Para quem que eu vou num lugar como esse e para ouvir um homem ficar falando lá? Nós não falamos de nós mesmos. Nós falamos de uma boa nova que veio do céu, está à disposição de cada pessoa nesse mundo. De você que está na internet e que não crê em Cristo, você precisa. Não é opcional, não. Não é opcional. Nós só temos uma chance. Nós só temos um caminho. Ou você agarra, ou você está perdido. E você e eu não tínhamos. Não tínhamos. Como muitos culpam a Deus, Deus não me deixa escolher. Você não tinha escolha. Ele veio e fez para você a ponte para você não morrer eternamente. Homens ingratos, não tinha saída, estavam no inferno, perdido. Segundo a palavra de Deus, estavam perdidos, sem direção. Mas Deus veio pela sua misericórdia e nos tirou das trevas. Por isso que o nosso coração tem que ser todos os dias grato a Ele, porque um dia você vai saber a diferença de seguir a Cristo. E você que está negando a Cristo, você também vai saber a diferença de ter negado a Ele. Se você quer pagar para ver, pague. Mas eu aconselho que você não faça isso, porque eu creio que você não sabe o que está fazendo. Então, ser justificado pela fé significa ser declarado justo diante de Deus. Não pelas nossas próprias obras. A igreja não é lugar de ativistas. A igreja é lugar de adoradores. A igreja é lugar de pessoas que confiam na palavra. A igreja é lugar de pessoas que servem a Cristo pela fé, não buscando em troca, porque tudo que precisávamos Ele já fez. Se você está numa igreja, num centro religioso, sabe, por ganância material, por prosperidade material, será outra coisa? Não. Devemos buscar a Cristo pelo que Ele é, porque nós temos já a garantia dessa eternidade. A Bíblia fala que a lei nunca, jamais poderia dar para a gente uma eternidade. Pelo contrário, a lei ela dizia que tinha inferno, a lei ela falava que tinha o céu, a lei falava que eu tinha pecado, mas não resolvia o meu problema. E hoje tem muita gente que quer guardar a lei. A lei revela a nossa incapacidade, sim, de alcançar a perfeição. Quando a gente olha para a lei que a gente não tem saída, e o que eu devo fazer? É aí que vem a graça. Você pergunta para ele: o que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Eu devo fazer caridade? Devo subir escada de joelho? Devo fazer que sacrifício? Ela disse: olha, você não deve fazer nada disso. E a lei diz para você assim: você é incapaz de alcançar a vida eterna, o perdão dos pecados por você mesmo. Mas eu tenho muito dinheiro. Ele é dono de tudo. Ele não precisa de dinheiro. O que é que você tem para dar para ele?
Nada, pelo contrário, tudo que tem aqui é dele. Salmo 24:1. Aí entra a graça, a lei aponta para a graça. E graças a Deus que a graça veio. Se a graça não viesse, a gente estava na desgraça. Isso mesmo. Aquele que morre sem Cristo vai viver uma vida desgraçada. O que? Longe da graça de Deus. No inferno que arde como fogo e enxofre, lá onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Por isso, quando estiver ouvindo a voz do Espírito Santo, a palavra de Deus, arrependa. Você que está ouvindo tanto tempo e não nasceu de novo, você que está na igreja como membro, mas ainda não nasceu de novo, não se arrependeu, não se converteu, só entra no céu quem nasce de novo. Segundo Jesus disse para Nicodemos, nascer de novo é abandonar o pecado. Arrependimento é mudança de rota, é deixar as malandragens, é deixar os pecados ocultos, é deixar o orgulho, é deixar tudo aquilo que você que está me ouvindo sabe o que tem no teu coração, na tua vida, e que você, o Espírito Santo incomoda você todo dia, e você faz questão de continuar com aquele miserável, aquele pecado ali, corroendo a sua vida como câncer. E a graça está aí à disposição para dizer assim: eu curo esse câncer. A única pessoa que pode curar esse câncer, o pecado, é a graça de Cristo. Pois a graça de Deus é um presente de Deus, gratuito e imerecido. O ser humano é tão ruim que quando tem alguma coisa grátis, fica desconfiado. Mas aqui é grátis, mas a gente sabe que o preço aqui foi muito alto. É muito alto. Nós vivemos num sistema de governo onde as pessoas dizem assim: o SUS é de graça. De graça? Você sabe quantos milhões de impostos a gente paga para ter o SUS? Nós somos tão ignorantes que pensamos que aquele prefeito, aquele governador, aquele presidente dá as coisas de graça para a gente, e as coisas é dele. Nem dele é. Somos nós quem pagamos impostos. A gente trabalha 12 meses no ano, e desses 12 meses, 5 meses é só para pagar imposto. Nem o SUS é de graça, custa caro. A graça de Deus também, apesar de ser de graça, não foi grátis. Foi um preço altíssimo. A Bíblia diz que foi sangue derramado. O Filho de Deus sofreu. O homem massacrou o Filho de Deus, e ele calado, colocaram na cruz, para que você tivesse a graça que foi cara, de graça. Mas não foi barata, não. Alguém pagou um preço. Então, quando você está em um sistema de saúde aí, público, lembre, não é de graça não, alguém está pagando. E esse alguém é o povo. E o nosso pecado, a nossa vida eterna, alguém é que deu de graça, mas quem pagou um preço alto. Sangue derramado, dores. É por isso que muitos vão chorar, vão gemer na eternidade sem Deus, porque ele desprezou uma coisa caríssima que foi dada de graça, e essa pessoa jogou fora. A expressão bíblica é: naquele dia haverá choro e ranger de dentes. Pessoas vão estar tão arrependidas que vai se escabelar, mas segundo a palavra de Deus vai dizer assim: tarde demais. Ao homem é ordenado morrer uma só vez, e durante a sua vida toda, Deus vai te dar 1000 e tantas oportunidades de ouvir o Evangelho, e você vai morrer um dia. Isso é a coisa mais certa. E se você morrer sem Cristo, você não vai reclamar da igreja que você viu errada, do pastor isso, você não vai reclamar de ninguém. A palavra diz que a responsabilidade é pessoal. A ordem foi dada: ide por todo mundo, pregue o meu Evangelho. Aqueles que creem em mim
têm vida eterna. Aqueles que ouvirem e rejeitar não terá vida eterna, mas a ira de Deus vai estar sobre sua cabeça. Essa é a palavra para você, pecador, que fica zombando de igreja, de pastor de Deus. Não interessa, você vai dar conta. Eu estou falando hoje para você de uma graça que custou caro, que ainda está de graça para você. Aproveita. E essa graça é um presente de Deus, gratuito e merecido. Você está recebendo. Eu recebi uma coisa que eu não merecia. Você recebe a coisa que não merece. Por isso você que é crente orgulhoso, fica batendo no peito aí, que diz que não precisou que ninguém evangelizasse para você, que você aceitou Jesus porque não sei o que. Você, nada. A Bíblia diz que ninguém vem a Deus sem que Deus o traga. Você estava lá, ó, na profundeza das trevas, e a misericórdia de Deus foi lá e te trouxe. Se eu sou um crente hoje, porque Jesus utilizou pessoas da história para que eu estivesse aqui. Se você é um crente em Cristo, se você ainda não é, mas Cristo está utilizando pessoas para te dar oportunidade, porque um dia a arca vai fechar. E aí, meu querido, se tu não sabe nadar, e eu creio que tu não sabe espiritualmente, tu não vai saber nadar. Só por meio da graça é que somos salvos, justificados, e não por mérito nenhum. Não frequente igreja buscando clique. Não seja membro de igreja ou membro de religião buscando, sabe, que alguém lhe elogie. Não. Procura servir a Cristo com coração quebrantado, humilde, simples. Baixe a bola. Não procure que alguém fique elogiando você. Não fique na igreja ou saia dela por causa de, mas ninguém me elogia. Elogiaram Jesus? Cuspiram na cara dele. Bateram na cara dele. Colocaram ele numa cruz. Ele não precisou de elogio. E ele é Deus. Quem sou eu, pecador miserável, que hoje sou salvo pela graça dele? Por isso, exorto aqueles que estão entre nós, que ainda não se converteram. Eu sei que você é trabalhado pelo Espírito Santo. Seria bom que todos os membros de todas as igrejas do mundo fossem nascidos de novo, mas infelizmente não é. E a Bíblia diz que no meio do trigo há joio. Irmão, o joio real, ele não muda, mas o joio espiritual muda. Aqui é uma figura. Se você é uma pessoa que está numa igreja, que está no centro religioso, e você não nasceu de novo, a palavra de Deus se arrependa. Arrependimento é mudança. Abandona o teu pecado. Você que vive em igreja, você que é membro de uma igreja, você que até lê e prega a Bíblia, examine a sua vida. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus continua pecador? Sim, mas não vive mais na prática do pecado. Se tem alguém me ouvindo aqui que está vivendo na prática do pecado, o que é prática do pecado, pastor? Eu acho que você não é tão inocente assim. Você que mente, você que fofoca, você que tem os seus lábios só para falar coisa que, sabe, machucar pessoas, você que tem a mente suja, mas ninguém vê, Deus vê. A Bíblia diz que a nossa mente tem que ser mente de Cristo. O arrependimento tem que trazer mudança, e isso tudo a graça faz na nossa vida. E a graça produz em nós a fé. A fé é dom de Deus. A fé é um presente. Aí muita gente fica dizendo aí, eu acredito. Eu não estou falando desse credo, desse acreditar. Estamos falando aqui, segundo Efésios 1,13, só Deus conhece o coração que é realmente sincero. Só Deus conhece uma mente que é sincera. E quando a pessoa se converte de verdade, só o Espírito Santo sabe. E aí o Espírito Santo vai morar dentro dessa pessoa. É ali que acontece a conversão. E essa pessoa naturalmente começa a mudar o comportamento, o modo de falar, de agir, de vestir. O seu comportamento muda, porque segundo a Bíblia, a graça que entrou na sua vida começa a fazer uma transformação, uma metamorfose. E a própria Bíblia diz que você se torna uma nova criatura. Tudo isso
produção da graça. E essa graça, quando entra em você, ela entra produzindo a fé genuína, que é a fé do de Deus, que você não tinha. Segundo a Bíblia, quem não tem Cristo como Senhor, não tem essa fé. Acreditam em qualquer coisa, mas essa fé aqui é o firme fundamento, segundo Hebreus, que a gente começa a crer no futuro e numa esperança que a gente nem imagina o que será, mas a gente crê que ela existe. A fé em Cristo ela não é um fenômeno qualquer, ela não é um credo qualquer. Aí eu acredito na religião, estou falando de acreditar na religião. Aí eu acredito em Deus, eu não estou falando de acreditar em Deus, eu estou falando de uma intimidade profunda com Deus. O Evangelho ele transforma a criatura em um filho para ter intimidade com Deus. E a Bíblia afirma, a partir do momento que alguém se converte a Cristo, o Espírito de Cristo vai morar dentro dessa pessoa. E lá se encontra com o Espírito humano. E a Bíblia diz, o Espírito humano testifica com o Espírito de Deus, que a partir da conversão genuína, que só Deus sabe, aquela pessoa é filho de Deus. Por isso que temos pessoas em religião, em igrejas como essa, que não tem certeza que é salvo, porque não se converteu ainda, e ela não tem essa confirmação. Quando você tem essa confirmação, é diferente, porque o próprio Espírito de Deus testifica com você que você é filho de Deus, e você pode ouvir qualquer palavra, você não vai ser enganado jamais. E outra palavra diz, aquele que é meu filho de verdade, aquele que tem meu Espírito, é como a ovelha que conhece a voz do seu pastor. O verdadeiro crente conhece a voz de Jesus e não se engana. A fé em Jesus Cristo é o canal através do qual recebemos a graça de Deus. Isso mesmo. Ele vem e coloca a fé dele, e essa fé é o cano. Assim como você recebe água na sua casa, através do cano, a fé é o cano que a graça vem e me alimenta. Por isso que a graça de Deus, ela nos basta. A graça de Deus não é como aquela água que muitas vezes falta na casa, ela jamais falta na nossa vida. É uma graça abundante, é uma graça que está ali ligada com a gente todo dia. Isso se você não cortar o cano. Tem gente que não quer a graça de Deus, aí se envolve com o pecado, e aí o cano quebra, e a graça de Deus passa para não se alimentar mais a sua vida. Ao confiarmos em Jesus como nosso Salvador, nós cremos em sua obra na cruz, e assim passamos a ter novamente ligação com Deus. Quando a gente aceita Jesus, a gente passa a ter intimidade com Deus. A gente passa a chamar Abba, Pai. Pai. É diferente de alguém que não tem Cristo. Chama Deus de Pai, mas a gente sabe que é muito diferente. Quando você encontra Jesus, você tem um relacionamento íntimo com Ele. Quando somos justificados pela fé, é aí que acontece. Muitos que estão entre nós não nasceu de novo ainda. Por isso que fico questionando, como que alguém fala de uma coisa que eu ainda não experimentei? Segundo o folheto evangelístico de lá de 40, 50 anos atrás, nesse folheto tinha uma laranja. E a pergunta é, essa laranja é doce ou azeda? A gente evangelizava e entregava esse folheto. Ninguém sabe se a laranja é doce ou azeda se não experimentar. Ninguém vai experimentar uma mudança de vida se não houver conversão. Mas eu estou na igreja há muito tempo. Não estou lhe perguntando se você está na igreja há muito tempo. Eu me recordo mais uma vez uma palavra de Billy Graham quando ele estava viajando, e uma senhora perguntou para ele no ombro: moço, o senhor é salvo?
Diz ele que ele voltou para a senhora e olhou e perguntou para ela assim: você não está me conhecendo? Eu sou Billy Graham. E ela disse: moço, eu não estou perguntando quem o senhor é, eu estou perguntando se o senhor é salvo. Às vezes acontece, irmão, que tem gente na igreja, até pastores: pastor, você é salvo? Pô, eu sou pastor. Ô, irmão, você é salvo? Eu estou na igreja há 30 anos. Eu não estou perguntando quantos anos você está na igreja, estou perguntando se você nasceu de novo. Porque Nicodemos vivia na religião judaica, ele tinha o temor de Deus, ele lia a Torá, ele temia, ele guardava os mandamentos. Aquele jovem rico conhecia todos os mandamentos, mas se não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Por isso que a graça ainda não entrou na vida dessas pessoas. E você que está na igreja, quem sabe você, eu disse pela manhã aqui, muitos crentes têm achado a vida cristã monótona. Muitos crentes não têm prazer de estar no culto adorando a Deus. Muitos crentes não gostam de estar sentado ouvindo a doutrina. E aí diz: a vida é monótona. Meu irmão, aonde está o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Olha, eu sinto muito em dizer para alguém que está me ouvindo agora: que pena que você está numa igreja evangélica sentado aí e você não tem prazer nas coisas de Deus, porque você não nasceu de novo. No dia que você experimentar da laranja, você vai saber se ela é doce ou se ela é azeda. No dia que você for nascer de novo, que você for justificado, você vai experimentar uma profunda paz com Deus e intimidade com Ele. Você vai aprender que quando você for orar, você não vai ser mais aquela pessoa que rezava, que falava frase. Você vai conversar com Ele, você vai ter algo diferente. Essa paz, ela não é ausência de problema. No mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Aguenta um pouquinho aí, porque eu tenho uma eternidade para você que o mundo nem se compara. Persevere até o fim e você vai ser salvo, e você vai receber um novo nome, e lá receberá uma coroa, e você vai viver eternamente. E naquele dia você vai ver que valeu a pena padecer por causa do meu nome. A graça de Deus, ela nos traz uma paz profunda, e essa paz, ainda aqui no mundo, não tira nem eu nem você dos problemas. Pelo contrário, a presença de Deus na minha vida, na sua vida, vai estar em meio às tempestades. Eis que estarei convosco todos os dias, disse Jesus, até a consumação do século, ou seja, até você bater a caçuleta e sair desse mundo. Eis que você passará pelas águas, aqui referindo a problemas, dificuldades, enfermidades, calúnias, perseguição, mas eu estarei com você lá. Você, meu servo, que foi preso, está preso nas cortinas de ferro da vida. Você não está só, porque não tem cadeias que Deus não possa penetrar, não tem prisões que Ele não possa estar. Por isso o apóstolo Paulo foi feliz quando ele dizia que ele era livre. Nós somos livres mesmo estando presos, porque essa graça, quando ela é experimentada verdadeiramente por uma pessoa, não é a falta de problemas, não é a ausência de problemas, mas é a presença de Deus. Por isso que ele diz: a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Quem sabe você vive uma vida muito numa boa, mas milhões de servos e servas de Deus, que pisou nesse mundo, desde a criancice até a velhice,
não teve sossego, foi perseguido por alguma forma, mas a graça de Deus estava ali. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardava essas pessoas. Por isso, quando somos justificados pela fé, experimentamos de fato, verdadeiramente, a profunda paz que é eterna. Essa paz é eterna, ela não é passageira. Esta paz não é a ausência de problema, mas a presença de Deus em meio a todas as tempestades da vida. Por isso, nós que somos casados, vamos ter problema. Nós que somos solteiros, nós que trabalhamos, quem nessa vida não tem problema? Todos teremos problema. Mas graças a Deus, assim como ele disse para Paulo, ele disse para cada um de nós: a minha graça te basta, a minha paz eu te dou. E você vai perceber que até no momento de tristeza, de dor, você vai sentir a paz de Cristo, que ela é duradoura. É uma paz que transcende, a palavra transcender, que às vezes é difícil até de explicar em palavras. Toda a compreensão humana não conseguimos entender com a mente. A paz de Cristo é algo que a nossa mente não consegue, pois ela é fruto daquilo que Cristo fez e é fruto do nosso relacionamento com o Criador. Eu já preguei aqui que um celular, para ter energia, ele tem que estar conectado. No dia que você se converte, você se conecta com Deus e você é alimentado por Ele todos os dias. Essa graça te alimenta. Por isso nós temos uma tomada espiritual. E a Bíblia exorta: esteja ligado em mim. João, capítulo 15. A vara que estiver ligada em mim e eu estiver ligado nela, ela vai ter vida. Jesus utilizou um contexto da época e eu utilizo um contexto atual. Alguém que é conectado. Nós vivemos num mundo que tecnologicamente é conectado. Então, a graça de Deus nos conecta. A justificação nos liberta dos pecados, da escravidão e da culpa. Quanta gente entre nós ainda tem culpa? Querido, nós temos lembrança que fizemos algo errado, mas não temos que ter mais culpa nenhuma. Quando alguém pagou por mim, eu não devo nada. Eu não devo nada. Mas o que você fez, o que eu fiz, o que fizemos, ele pagou. Por isso, não traga sobre você o teu passado. Isso mesmo. Tem gente que viu um passado terrível. A Bíblia diz: não importa o passado que você viveu, com mais profundos pecados, a graça cobriu tudo. Por isso tem gente em igreja que Satanás fica acusando. Irmão querido, se tu não vive mais o pecado do passado, não deixa ninguém lhe acusar. Não importa o que eu fiz, importa o que eu sou agora, lavado e remido pelo sangue de Cristo. Todos os meus pecados, segundo a Bíblia, Ele jogou nas profundezas dos mares. Por isso, você que está numa igreja, não deixe ninguém, nada, encher a sua cabeça daquilo que você vê no passado. Primeiro que nós éramos pecadores na miséria, hoje somos pecadores lavados e remidos. Não vou me envergonhar hoje. Eu me envergonho e tenho nojo do pecado do passado que Deus já limpou. A justificação nos restaura completamente. Nós temos alguns prédios na cidade aqui que estavam caindo e alguns estão restaurados, tão lindo. Se alguém chegar em Salvador e entrar aqui na Casa da Música, por exemplo, está lindo.
Se o ser humano consegue restaurar alguma coisa, Jesus, o que você acha dele? Só que nós, seres humanos, não somos prédios, somos algo mais complexo. E a Bíblia diz que só Jesus pode nos restaurar completamente. E há uma promessa para nós, há uma doutrina para nós, que nós seremos semelhante a Ele, perfeito na eternidade. Então nós estamos no estágio. Por isso, a justificação nos liberta do pecado, da escravidão e da culpa. Eu não tenho mais nada com o meu passado, com o que eu fiz de errado, porque Jesus me libertou. A justificação de Cristo me restaura a minha relação com Deus, me traz paz com Deus. Eu não tenho mais que baixar a cabeça, eu tenho que olhar para Ele, sempre olhar para Ele. Senhor, obrigado, porque eu sou justificado por Ti. E a paz com Deus nos permite experimentar intimidade profunda com Deus. O casamento é um exemplo. O casamento de duas pessoas dá o direito dessas duas pessoas se relacionar intimamente. A paz com Deus, a justificação que Cristo dá, me dá autoridade de eu me relacionar com Deus intimamente. Isso por causa do que Jesus fez. Hoje eu tenho acesso a Ele. Sim, meus queridos, somos justificados. Aí a pergunta é: o que fazer e como devo proceder? A partir do momento que eu entendi tudo isso, que você precisa entender, você precisa confiar em Deus. E essa confiança não é aquele eu acredito de boca. A Bíblia diz que é impossível alguém agradar a Deus se não tiver a fé que Ele deu em prática. Confiar mesmo. Se eu estou no Evangelho, eu confio que Deus é poderoso para guardar a minha vida, como Paulo diz, guardar o meu tesouro até aquele dia. Se eu estou no Evangelho, eu confio que Jesus disse que no mundo tereis aflição, mas Ele cuidaria de mim. Se eu estou no Evangelho seguindo a Cristo, eu confio naquilo que Ele disse para mim, que supriria todas as minhas necessidades materiais. Se eu estou em Cristo, eu tenho que confiar no que a palavra diz, que não fique preocupado ou perturbado por coisa alguma, confie em mim. Eu te dei na mão o poder da oração. Diga para mim qual é o teu problema, diga para mim o que você está passando, e me agradeça, porque eu conheço já. O que eu quero é que você confie em mim. Esse é o Deus que a graça me trouxe, um relacionamento pessoal. Então hoje eu não falo com Deus como muitos dizem assim: se eu pudesse falar com Deus. Eu falo com Deus todo dia, toda hora. E eu não falo com Deus que está distante de mim. Não sabeis vós que vós sois templo dele, que ele mora em você. Eu falo com Deus que está aqui dentro de mim. Isso é para você entender, você que é um crente, que às vezes você nem sabe que o Espírito Santo está em você. E você vive a vida tão de promiscuidade, que a Bíblia vai te alertar para você não entristecer o Espírito Santo. E muitos têm expulsado o Espírito Santo da sua vida. Porque pensa que só quando está no centro religioso, quando vai para a vida íntima, faz miséria que até o capeta duvida. Porque você não teve ainda uma experiência de conversão genuína com Jesus. No dia que você tiver uma experiência com Jesus, você vai ser íntegro, você vai ser fiel, você vai ser digno e você vai sempre ter uma intimidade com Ele. O Senhor condena a prostituição e o adultério espiritual. E quantos servos e servas de Deus são adúlteros espirituais, são prostitutos espirituais e são idólatras espirituais? Deixe de se relacionar com Deus para se relacionar com o pecado. E nós não fomos salvos, libertos para isso. Devemos confiar em Deus, continuar confiando em Deus, mesmo quando tudo dá o contrário. E a religião hoje ensina que vem para cá que os seus problemas vão ser resolvidos. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que vem para Jesus e tu vai ter que passar por aperto.
A Bíblia diz que você vai ter que carregar uma cruz. A Bíblia diz que o caminho do crente verdadeiro é espinhoso, é apertado, é curto. A Bíblia diz que nós seremos odiados. A Bíblia diz que nós seremos perseguidos, presos e até mortos. Então não vem com essa para cá, que vem para Jesus e que a coisa vai ficar boa. Nesse mundo teremos aflições. Aquele que quer me seguir, disse Jesus, tem que carregar a cruz como eu carreguei. E aqueles que me seguir vai padecer como eu padeci. Como é que eu posso pregar uma palavra contrária dessa? Mas só que aqueles que seguem a Jesus é blindado por Ele, é cuidado por Ele, tem os livramentos dele. Mas Ele não quer gente frouxa seguindo a Ele. A Bíblia diz que Deus não dá o seu Espírito a pessoas covardes, a pessoas tímidas, a pessoas mentirosas. Não. O seguidor de Cristo, ele tem que ter intrepidez, ousadia. Ele tem que andar sempre de cabeça erguida. Isso é o que a justificação faz na nossa vida. E você que não tem Cristo, você está ouvindo um convite para se arrepender enquanto você pode. Confie em Deus, viva uma vida de gratidão. A Bíblia diz que não sai da sua boca nenhuma palavra que não seja de gratidão. Isso mesmo. Sempre devemos dar graças a Deus em tudo, porque essa é a vontade de Deus para os seus filhos. E tem gente que é o tempo inteiro pecando com murmuração. Não foi à toa que o Senhor matou 23 mil no deserto por causa da murmuração. É o tempo todo reclamando, enquanto a Bíblia diz que devemos estar sempre adorando e agradecendo a Deus. E se você é convertido e você sabe confiar em Deus e você vive uma vida de gratidão a Deus, você não vai deixar de compartilhar o Evangelho. Você não vai deixar de identificar como crente. Você vai ter prazer em dizer: eu sou crente. O torcedor do Bahia, do Vitória, do Vasco, do Flamengo tem prazer no time ganha, botar a camisa e dizer: eu sou esse time. Ainda fica assim, ó, beijando o escudo. E nós que temos um Deus poderoso, eterno, vencedor, e muitas vezes você como crente tem vergonha de Jesus diante de homens pecadores, vai procurar o que fazer, porque um dia Ele vai ter vergonha de você na glória. A gente tem que ver todos os dias, irmãos, onde você trabalha, onde você vive, onde você mora, identificando como servo de Deus. Vergonha do Rei dos céus, da terra, o Criador do universo. Tem gente que não sabe agradecer o tanto que Jesus tem feito por você. Compartilhar o Evangelho, isso mesmo, através de atitude, através de palavra, através de mostrar para as pessoas, compartilhar o presente. Olha, Jesus tem para você também. E nós temos essa missão. Todo crente tem a missão de pregar o Evangelho. Ah, mas eu não sei evangelizar. Essa conversa fiada que a gente já ouve há muito tempo. A partir de hoje eu coloquei aqui um projeto chamado MDF. Sabe o que é isso? E vou agora cobrar todo crente. Ministério, distribuição do folheto. Um folheto por dia. Está pesado isso? Vou cobrar. Cada crente vai orar ao Senhor, vai fazer como o servo de Abraão. Vai lá buscar filha para o meu filho. Mas como vou chegar? Quem é que eu vou encontrar? Ele baixou e orou e falou: Senhor, pelo amor de Deus, me mostra a pessoa certa. Ore todos os dias, peça a Deus para colocar uma pessoa na tua vida para você testemunhar de Cristo, entregar um folheto, sei lá. Mas mesmo entregar um folheto por dia, tem gente que acha pesado.
Vou ver se o MDF aqui funciona. Concluindo, amigos e irmãos, eu afirmo que a justificação pela fé é um presente inestimável que você deve valorizar, que você deve compartilhar, que você deve buscar atrair aquele que está precisando desse presente. Quando compreendemos esse conceito e aplicar em nossa vida, podemos experimentar a paz que excede todo entendimento. Por isso, se você não está experimentando tudo isso que eu falei aqui, você que já é um crente, vá lá para o seu quarto, senta lá e conversa com Deus e pergunta: Deus, eu já estou tanto tempo na igreja e isso que o pastor pregou aqui, eu não tenho experimentado isso. Peça a Deus que Ele vai dar para você. A maneira de fazer, o Senhor, como o pastor me coloca aqui, eu ensino. É só você colocar em prática. É só você botar a enxada nas costas, ir para o terreno e fazer aquilo que eu ensinei para você, como é que capina. Simplesmente isso. Podemos experimentar a paz que excede todo entendimento? Sim, porque ela já está à disposição. Tiago diz o seguinte: aquele que quer sabedoria, peça a Deus que Ele dá de graça. Está de graça, por que você está? De graça você não valoriza? Se fosse pagar, você ia lá comprar? Porque tem gente que está pagando as religiões aí. Jesus te dá de graça. Então, meu amado irmão e amigo, que a graça de Cristo, que excede todo entendimento, encha completamente a tua vida como encheu a de Paulo e continua enchendo a nossa, e fortaleça a tua caminhada cristã, e você faça como Deus disse para Abraão: Maria, João, Graça, Sara, Selma, Eliane e todos mais, sejam vocês uma bênção. Porque a minha igreja não foi criada como um depósito de doido, de maluco, não. A minha igreja é o meu corpo. E a minha igreja me adora em espírito e verdade. E a minha igreja, ela é transformada para transformar o mundo. O seu mundo é sua casa, seu casamento, sua família, seus vizinhos, seus parentes, seus colegas, onde você estiver. Que todas as nossas atitudes estejam de acordo com a graça de Cristo que está na nossa vida. E a você que não tem Cristo, a Bíblia diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu convido você a entregar sua vida para Jesus enquanto você pode. Porque você está tendo a oportunidade, porque Deus está permitindo. Para que um dia você não chore amargamente e venha dizer: eu nunca ouvi falar disso. Assim como a porta da arca, segundo Jesus citou no Novo Testamento, ficou aberta anos e anos, e as pessoas ouviam e brigou e morreram. Disse Jesus: assim será quando eu estiver para voltar. A minha igreja vai estar pregando, anunciando, e os homens ímpios vão estar zombando, criticando, rindo, mas a porta da graça também vai se fechar. E quando ela se fecha, aí que vai ser difícil. Por isso a Bíblia diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus está falando para você. Não deixa Satanás encher a tua mente para que você fale mal da igreja. Claro, esse livro aqui, o próprio Deus não engana. Ele diz: cuidado com os lobos, cuidado com os falsos pregadores,
Cuidado com os falsos crentes. Jesus já dizia isso. Para quê? Para que nós estejamos bem atentos a isso. E você que quer buscar Deus de verdade, a Bíblia diz que Jesus não permitirá que nenhum seguidor de verdade seria confundido ou confuso. Por isso, as pessoas confusas são aquelas que não querem ter uma experiência pessoal verdadeira com Cristo. Querem vir para as religiões atrás de benefício. E um dia vão chorar amargamente. Porque o benefício que você deve procurar é esse. Arrepende, afasta do pecado, entregue tua vida para Jesus enquanto você pode. E o resto mais ele, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Que Deus abençoe. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça, teu perdão. Obrigado porque estamos hoje aqui. E se muitos já estão na eternidade contigo, é porque o Senhor fez algo que ninguém poderia fazer. Nós entendemos. Mas, Senhor, nós não queremos só para nós, como o Senhor mesmo deu essa hora. Queremos orar por aqueles que têm a mente ainda fechada, têm os olhos cegos espiritualmente. Espírito de Deus, eu levanto as minhas mãos e peço que o Senhor Deus interfira na mente desta mulher, deste homem, deste jovem, dessa criança, que ainda não tem Cristo como Senhor. Repreenda a cegueira espiritual, repreenda Satanás. Abençoe aqui a família de cada um. Tu sabes que na nossa casa ainda tem gente, se partir neste momento, não estará contigo. Nós pedimos misericórdia, Espírito de Deus, convence os nossos parentes, nossos vizinhos, nossos colegas, para que Ele possa morar no céu conosco também. Ora pela tua igreja, fortalece a tua igreja. Ó Deus, repreenda todo o espírito de monotonia da tua igreja, aviva a tua igreja, que a tua igreja esteja acesa, que os crentes possam examinar a si mesmo, não se envolver com o pecado, mas buscar ser santo, santo, santo como tu és santo, buscar viver na luz como o Senhor é luz. Por isso eu peço, Pai querido, começando aqui nessa congregação, se algum irmão vivendo em pecado, ou guardando algum pecado, meu Deus, Espírito de Deus, incomoda esse coração, para que se arrependa, confesse, e o Senhor venha perdoar, e trazer paz para essa vida, paz para essa casa. Obrigado porque o Senhor tem dado para nós de graça a sua graça. Obrigado, Senhor. Por isso, Deus, a Ti toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Por isso, enquanto a gente está aqui se vendo, né? Que Deus abençoe. Se alguém partir, a partir de hoje à noite, uma boa viagem, né? Espero que vá para o céu. Você ri, né? Você sabe quantas pessoas estão partindo para a eternidade nessa hora? Segundo estatística, o mundo tem 9 bilhões de pessoas. Acredito que 5% morra todo dia. E eu e você estamos dentro desses 5%. Qualquer momento ela vai chegar para você. Por isso, esteja preparado. Eu quero convidar você que ainda não está preparado para pedir misericórdia a Deus e dizer: Senhor, eu quero ficar preparado. Eu não quero me preparar. Tem gente que está se preparando e perde o voo. Tem gente que está se preparando e perde. Mas quem está preparado não perde. Então Jesus não deixou o reino dele à toa, né? Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota. Para quê?
isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Como é que ele fez? Com amor e ternura falou-lhe. O que ele disse? Ao paraíso comigo estará. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde valor. Se o que Jesus fez não foi por amor, Ele abençoe vocês, porque Ele é o meu pastor e nada me falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa até perante os meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias enquanto eu viver esta vida. E quando eu morrer, estarei com Ele para sempre. Que Deus abençoe poderosamente a todos, em nome de Jesus. Amém.